eu acho que a imprensa ele sempre vai olhar dessa forma. Não olha, digamos, o adversário considerado menor com possibilidade de vencer, por isso que ele acha como zebra. Esquece que é um campeonato difícil, que o Joinville também está se adequando, mesmo sendo grande, ele tem as suas dificuldades, como o pequeno tem, assim como o Avaí tem, né? Justificativas, porque o Avaí está com sub-23. Se estivesse ganhando, como o ano passado ele vinha ganhando, é porque fez a sua parte. Então, acho que o que não se pode dentro do início de uma competição, você fazer uma avaliação final. Está se precipitando, eu acho que nós temos que viver um dia, rodada após rodada. Depois da sexta rodada, nós vamos saber onde é que nós vamos pisar, né, dentro de uma avaliação mais concreta. O que tem que ser ressaltado, sempre falei que o Marcílio, quando disputou a segunda divisão, ele era o foco, né? O Marcílio era o clube que tinha que chegar, que tinha que subir. Ele subiu. Ele era para ser a referência, o foco, não é para qualquer um. Tá? É igual o Figueirense, o Criciúma, o Avaí, eles precisam ser. Se eles não são, é porque alguma coisa está errada, há uma pressão. O Marcílio, dentro dessa competição, ele não é o favorito. Ele é o time que está debutando, ele é o clube que menos investiu dentro da competição, corre todos esses riscos, e a gente sempre usa disso para os atletas. De que muitas vezes aquilo que é colocado, né, na opinião pública não quer dizer a realidade. Porque você pode ser pequeno, né, não é demérito algum ser pobre. É demérito algum ser pobre? Não, você pode ser pobre, mas você pode ser correto, você pode ter uma casinha limpinha e você vai viver. Não é assim? E assim é o Marcílio. O Marcílio precisa ter uma casa limpa, precisa pagar em dia, é aquilo que está acontecendo, e visibilidade, mercado de trabalho. O Marcílio é isso. O Marcílio é trabalho. Não vai pensar que tem dinheiro, que não tem. A gente sabe da dificuldade. Da disposição da diretoria, de tudo aquilo que tem sido investido. Por isso que eu falo que nós precisamos ter muito cuidado, eu peço a vocês, de não jogar tudo fora aquilo que é, olha que privilégio, que honra, hoje nós estamos aqui, dentro de uma primeira divisão, talvez se não tivesse esse motivo, não teria motivo de nós estarmos aqui. Ele está falando uma opção de trabalho, né? Então isso nós não podemos perder, queridos. Eu acho que a crítica é importante, as coisas são importantes para ver o crescimento. Mas precisa ter o tempo certo, o momento certo, né? E voltando à pergunta, uso sim. Mas uso como eu sempre falo, que o Marcílio é o melhor lugar para se estar. Eu sempre aprendi isso. O trabalho onde nós estamos é o melhor lugar. Muitos de nós nos tornamos eternos insatisfeitos porque não valorizamos onde nós estamos. E onde nós estamos é o melhor lugar. E aqui é o melhor lugar, independente de se ele for pequeno ou grande. Quem faz a grandeza do lugar somos nós mesmos. Porque a grandeza não está nas coisas materiais, está na pessoa, está no ser humano. E nós podemos fazer a diferença. E o grupo do Marcílio, esse grupo, foi tratado e tem sido tratado dessa forma. Com trabalho, com seriedade, muitas vezes a diversidade, questionado, mas o futebol é desse meio. E se nós não tivermos adaptados e acostumados com críticas e com situações, adversidades, nós estamos no lugar errado. Não, o regulamento é um regulamento interessante, ele é bom, ele tem a sua parte motivacional, tanto para a parte de cima como a parte de baixo, como aqueles que querem uma vaga para a Série D. Eu acho que o que precisa ser ressaltado é de que uma competição ela não pode ser avaliada dentro de 1 ou 2 rodadas, 3 rodadas. Acho que é você se precipitar. Né? O que nós temos que entender é que existem dentro de uma competição alguns conceitos de avaliação. Eu entendo que a partir de 30% da competição é que nós podemos tirar uma possível avaliação. Fora isso é só especulação, fora isso é só querer tirar o público do estádio, fora isso é criar insegurança, né? Eu acho que o que nós podemos colocar ao torcedor, né, é acreditar, é confiar, porque daqui a pouquinho você esquece daquilo que foi semeado há 40 dias atrás, de você estar numa competição difícil e que precisa ter o apoio do torcedor. Se daqui a pouquinho nós colocarmos qualquer tipo de situação, de 1 jogo, 2 jogos que se jogam, você começar a fazer levantamento, questionamento de atletas ou até mesmo do grupo,
sendo questionado da forma porque perdeu uma partida em casa, jogando bem, não jogando mal. Né? E aí você joga tudo fora. Eu acho que nós vamos ter cuidado. Aquilo que você frisou. O regulamento é um regulamento bom, que você até o final da competição você tem um objetivo. Né? E eu acho que hoje nós continuamos correndo o nosso objetivo, que é primeiro permanecer na primeira divisão. Se terminasse hoje o campeonato, nós estaríamos bem, nós estaríamos dentro do conceito, talvez teríamos perdido só a vaga da Série D, porque hoje o Metropolitano tem a diferença porque ganhou de nós. O choro é livre. O choro é livre. Se você for avaliar, os 3 jogos nós tivemos dificuldade com a arbitragem. E nós não justificamos as derrotas. Né? Isso é normal acontecer, né? Eu acho que quem tem até agora para berrar seria o Marcílio. Tanto em Bituba, como nosso jogo em casa e como no Joinville. O Fabrício veio numa condição de quê? Ele veio de uma lesão séria de tendão de Aquiles. A recuperação dele tem sido com dificuldade, tanto que ele estava na Chapecoense, houve um problema lá no Chapecoense, ele foi dispensado junto com o Marcelo, optaram pela permanência do Marcelo, o zagueiro, e o Fabrício houve a dispensa. O Avaí iria contratá-lo, fez um exame e acusou que ele estaria em condições só 60 dias. Devido à liberdade que ele tem junto com o Marlon nos procurou, né, junto com o Wagner, e em consenso nós achamos melhor ele vir para cá fazer todo o trabalho de recuperação, e à medida que ele recuperar, dentro de uma normalidade, ele pode ser uma opção. Acho que isso aí é que tem que ser colocado. O Fabrício hoje não tem condição de jogar no Marcílio Dias, ele tem uma condição de recuperar, e se ele recuperar, talvez venha a ser menos do que aquilo que o Avaí determinou, né? Até porque ele precisa fazer alguns trabalhos de força para recuperar a sua panturrilha, que tem uma diferença de 3 centímetros de panturrilha, e isso pode ser que acarrete em possíveis lesões, por isso que o Avaí não ficou. Então o que nós estamos trazendo é um atleta com risco, mas nós temos visto da parte do atleta uma disposição muito grande de recuperar. Ele tem trabalhado, o clube está dando uma assistência muito boa, tanto que ele vai iniciar hoje um trabalho junto a uma clínica lá em Florianópolis, especializada em tentar recuperar esse tipo de situação, para que o atleta possa estar o mais rápido possível. Dentro dessa situação, do Vitor machucou, nós associamos já o Diego, né? Existe a possibilidade de estar chegando mais um lateral esquerdo hoje, né? E deve estar sendo anunciado amanhã esse atleta. Existe a possibilidade de, quem sabe, mais um atacante, não é prioridade, é uma necessidade, né, dentro da competição. Existe a possibilidade da chegada do Rodrigo Couto novamente, porque tudo aquilo que foi acordado em relação ao empresário e ao clube lá não deu certo, inclusive o Rodrigo já está voltando. O Rodrigo já está voltando e existe a possibilidade dele estar retornando, até porque ele rescindiu o contrato, o clube não deu entrada na federação, até porque era condicionado a entrada na federação mediante o acerto, né? Como não houve o acerto, o Rodrigo é vinculado ao Marcílio ainda. Então, naturalmente, o Rodrigo deve estar voltando ao Marcílio, né? E fazendo o processo de volta, conversando com o Abelardo, conversando com o presidente, né? Junto com o Wagner, para ver qual realmente o que vai acontecer. Mas o certo é que o Rodrigo já está voltando, retornando, né? Para que, tomara que a conversa com o doutor Abelardo junto com o Wagner venha a ser de consenso, mas o Rodrigo está voltando. Nós fizemos 2 jogos diferentes daquilo que eu quero. Que é um time motivado, não que os meninos estavam desmotivados, porque não. Um time um pouquinho mais de brigar, né? O grupo não pode aceitar em 2 jogos da forma que atua. O resultado ele precisa ser diferente. E nós conseguimos, dentro de um entendimento dos atletas, colocar isso. E eles atenderam. Eles foram guerreiros. Eu acho que nós temos já de onde partir. Baixando aquilo ali, nós temos como cobrar. Fechou? Fechou. Deu? 26 minutos. Obrigado.